Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar de uma coisa bem interessante, mas primeiro eu queria fazer uma pergunta. Sinceramente, para você que curte Outlander, me responde uma pergunta com toda sinceridade. Você bem que queria sair por aí procurando um círculo de pedras para poder viajar no tempo, né? Mas será que isso é mesmo possível? Será que esses monumentos tão incríveis podem realmente fazer a gente viajar tão longe assim? De onde é que vêm esses mistérios tão ligados a essas construções? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, os círculos de pedras têm aparecido bastante na ficção hoje em dia. Como vocês sabem, em Outlander, a personagem Claire acidentalmente acaba viajando no tempo através de um círculo de pedras. Mas não foi só Outlander que explorou essa magia antiga, esses monumentos que existem por aí. Na série The Last Kingdom, tem uma cena em que o tio do Uhtred tenta resgatá-lo depois que ele é tomado pelos vikings. Essa negociação se passa dentro de um círculo de pedras. No filme Valente, quando a Merida vai encontrar a bruxa para pedir para ela fazer aquele feitiço, isso também acontece dentro de um círculo de pedras. Mas não foi só isso não. Game of Thrones e Harry Potter também se renderam à magia dos círculos de pedras. Em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, na cena em que Hermione dá um soco no Draco Malfoy, isso se passa dentro de um semicírculo de pedras, do lado ali da onde tem a entrada para Hogwarts. Em Game of Thrones, quando o Bran chega naquela árvore onde está o Corvo de Três Olhos, se vocês repararem a cena, tem alguns menires em círculo ao redor da grande árvore. Mas então, da onde que vem essas construções? Quem que fez? Para que servia? Bom, essas construções são chamadas, na verdade, de megálitos ou monumentos megalíticos. Essa palavra megálito vem do grego, que significa mega, grande, e litos, pedra. Então são monumentos com grandes pedras fixadas ao solo. Essas construções foram encontradas no mundo inteiro, na Europa Ocidental, na Ásia, na África e até na América. Só para a gente se situar no tempo, essas pedras, essas construções foram realizadas no período de transição entre o Paleolítico e o Neolítico. Isso quer dizer, por volta de 10 a 5 mil antes da Era Comum. No Paleolítico, as populações eram marcadas pela ligação com a terra e por serem nômades, que significa que eles não se fixavam num lugar. Então eles ficavam mudando de lugar para poder procurar alimento. Eles eram caçadores, coletores e pescadores, não conheciam ainda a agricultura. Por volta de 10 mil antes de Cristo acontece a Revolução Neolítica, em que eles começam a descobrir a agricultura e a pecuária, um pouco também facilitada pela mudança climática, porque aí então acabam as grandes eras glaciais. Então as florestas se desenvolvem, o clima se torna mais ameno, começam a se formar grandes rios e os povos começam a se fixar na margem desses rios. Nesses locais começam a aparecer esses monumentos. Como eles estão, alguns deles estão alinhados a algumas posições de astros, principalmente do Sol, em algumas épocas do ano, eles são muito relacionados com a agricultura e a pecuária, no sentido de dar a noção a esse povo de quais eram as épocas corretas para plantar, para colher, para se abater o gado. Não se sabe exatamente se era somente para isso ou se tinha algumas finalidades a construção desses monumentos. Mas também se especula que tenham significados religiosos, porque nas escavações arqueológicas próximas a esses monumentos foram encontrados objetos considerados sagrados e também restos humanos. Algumas construções são consideradas tumbas coletivas e eram lugares também onde havia uma grande reunião de pessoas, porque encontraram também restos de alimento e de acampamentos. Existem vários tipos de construções megalíticas. O mais simples deles é o menhir. Essa palavra menhir vem do bretão, que é uma língua celta, e significa men, pedra, ir, comprida. Então, menhir de pedra comprida. O menhir é uma pedra solitária fincada no solo.
Mas esses menires, eles também podem ser localizados, encontrados em alinhamentos ou linhas retas, e existem centenas de alinhamentos, alguns até enormes, com quilômetros de distância, de vários alinhamentos, e também os círculos de pedras. A gente tem, por exemplo, o alinhamento de Carnac, que fica no noroeste da França, são centenas de menires alinhados. Tem também Almendres, em Portugal, que é uma região também com vários menires alinhados. E eles também podem ser alinhados em círculos, assim como nossa fictícia Craignadoon. O círculo de pedras mais conhecido é o de Stonehenge, que fica no sudoeste da Inglaterra. Uma outra formação é o Dolmen. Esse nome também vem do bretão e significa dol, mesa, men, pedra. Então, uma mesa de pedra. Eram várias pedras alinhadas verticalmente, com uma ou várias pedras horizontalmente posicionadas sobre essas pedras. Então, elas poderiam ser simples, só uma ou poucas pedras sobre as que estão na vertical, ou também alguns mais sofisticados com várias pedras, tanto na vertical quanto na horizontal, e também poderiam ser cobertos com terra e grama. Alguns exemplos bem interessantes, eu vou colocar algumas fotos aí. Apesar da gente ter noção que esses círculos estão, igual eu falei, eu citei alguns que estão na Europa, existem vários círculos de pedras pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil. Existe um círculo de pedras na cidade de Calçoene, às margens do rio Calçoene, no Amapá. E também um grupo de dolmens na cidade de Anicuns, em Goiás. Então, gente, nós temos aí um círculo de pedras no Brasil. E tem também uma formação megalítica muito interessante, considerada uma das maiores do mundo, em Pumapunco, na Bolívia. Muitos séculos depois das construções desses monumentos, por volta mais ou menos de 600 antes da Era Comum, quando a Europa foi invadida pelos povos da Idade do Bronze, conhecidos como celtas, os sacerdotes desses povos, que são conhecidos como os druidas, chegaram nesses locais e já encontraram essas construções lá. E eles observaram prontamente que eles tinham alguma importância pela sua posição e também que eles tinham alinhamentos com os astros. Então esses sacerdotes, esses povos passaram a utilizar os alinhamentos, os círculos de pedras, os menires e dolmens para os seus próprios ritos. Então depois disso, muita lenda, muita tradição se criou em cima da utilização desses círculos de pedras, desses menires, pelos druidas. E realmente eles os utilizavam, mas não foram eles que construíram. Existem até algumas lendas que teria sido Merlin que construiu Stonehenge com magia. Existem lendas também de gigantes que teriam levado essas pedras para essas regiões e construído esses monumentos. Mas já se sabe como eles foram construídos. O objetivo é que a gente não sabe. Existem muitos estudos arqueológicos com resultados muito interessantes, mas muita coisa também não se sabe. O que eu acho mais interessante é a magia que envolve essas construções. Eu tive o prazer de visitar alguns desses lugares e posso dizer para vocês, eu não viajei no tempo, pelo menos não em corpo, mas a gente tem uma sensação como se a gente realmente fosse transportado para uma outra época, para um outro momento. A gente sente um poder realmente ali de ligação com a natureza que em outros lugares isso não é possível. Então não tem que se negar que esses monumentos realmente têm uma magia, têm um poder, mas infelizmente eu não viajei no tempo. Agora, se você quiser tentar, existem muitos espalhados aí pelo mundo, inclusive no Brasil. Se você gostou do conteúdo do vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no sininho para receber informação dos próximos vídeos e comenta aqui embaixo se tem alguma coisa que você viu em alguma série ou vídeo que você ficou com a pulga atrás da orelha. Será que isso é verdade? Será que isso aconteceu mesmo? Da onde vem isso? Conta pra gente que a gente vai atrás. Valeu?